A Hora do Mal é o melhor filme de terror do ano? E Drácula, uma história de amor eterno? Será que ele consegue ser melhor do que a versão do Drácula dos anos 90? A recepção desses filmes, notícias sobre Hollywood e os novos vazamentos sobre Homem-Aranha 4 são o tema do pós-crédito news de hoje. Eu sou Marcelo, você acaba de entrar na sessão pós-créditos, então se acomoda, pega uma pipoca, porque hoje nós vamos falar das principais notícias que circularam Hollywood essa semana. Então saíram as primeiras reviews do filme A Hora do Mal, Weapons. Foi um filme que, quando saiu o trailer, eu não dei muita bola, porque eu achei uma coisa bastante genérica, mas depois que começaram a sair essas reviews muito positivas, então o filme decupou no Rotten Tomatoes com uma nota muito alta, eu fui assistir o trailer e fui entender um pouquinho mais sobre a trama dessa história. Então, basicamente, uma sinopse aqui sem spoiler é que numa cidade dos Estados Unidos, em uma noite aparentemente comum, crianças somem de madrugada, exatamente às 2h17 da manhã. Isso é um evento perturbador que acaba abalando a cidade. Então, nessa trama, a gente vai acompanhar basicamente os pais e uma única criança, que foi uma única criança que não sumiu durante a noite. Eles vão tentar entender o que está acontecendo. O trailer em si, ele não revela muita coisa sobre o que é, se é uma maldição que a cidade tem, qual que é o tipo de terror. É um terror mais voltado a algo fantasmagórico, mais voltado a um horror cósmico. O trailer não fala sobre isso. Então eu nem fui atrás pesquisar, porque eu quero assistir esse filme sem spoilers e trazer uma review aqui pra vocês. Mas eu trouxe aqui, gente, uma review que eu acabei vendo no Letterboxd, que é um site que eu gosto bastante de usar, do George Carmi. Então ele fala basicamente que o Zach Cregger, que é o diretor desse filme, ele construiu uma identidade tão distinta no terror e é incrível pra caramba. Esse é realmente um olhar eletrizante sobre um cineasta subindo de nível após o longa de estreia. Uma dissecação tensa da paranoia social e a visão pessoal de Cregger sobre o luto. Então interessante, esse filme então ele faz um paralelo com Faça Ela Voltar, que foi um filme bem recente que eu trouxe aqui no canal, uma pegada mais de uma visão sobre luto, que misturava um pouco do luto mesmo, do sentimento humano, com o sobrenatural. Foi um filme bem legal, gente. Então tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui depois para vocês assistirem. Com momentos de lampejos de genialidade do terror ambientados nesse mistério suburbano de uma cidade pequena com uma infraestrutura narrativa que lembra Magnolia. Ao mesmo tempo que é hilário, criativo e assustador, de maneiras que você não espera. Ótima experiência de cinema. Eu vi mais de uma review que falava sobre isso também, que apesar desse filme ser um filme de terror, com uma atmosfera muito tensa, ele tinha alguns pontos que eram engraçados também, pontos mais leves na trama. E sobre o elenco do filme, o Josh Brolin, ele tá aqui no filme, ele foi o primeiro ator a interpretar o Thanos na Marvel, então mesmo não aparecendo o rosto dele, a voz era do Josh Brolin, e ele também fez o Cable no filme Deadpool 2. É um ator que eu gosto pra caramba, porque ele é um ator que funciona nesses filmes mais pipoca, mas funciona também em produções de drama. Então acho que sobre A Hora do Mal é isso, eu vou trazer uma review aqui pro canal, vou trazer também talvez a história completa aqui pra gente assistir. Então eu tô muito animado, porque eu não tava dando nada pra esse filme, nem quis assistir o trailer, e acabou que tem muita crítica positiva. Sobre Drácula, né? Qual que é a primeira coisa que eu queria comentar aqui? Qual que é o problema com Drácula? Quando a gente fala de Drácula, a maioria das histórias que chegam no cinema são adaptações do Drácula de Bram Stoker. Então elas vão ter uma estrutura narrativa muito parecida. A gente conhece um jovem, esse jovem precisa ir para um país no leste europeu, e ele acaba se encontrando com o Conde Drácula, que é uma pessoa extremamente assustadora, com hábitos estranhos, com uma aparência muito estranha. O Drácula ele é levado até a Inglaterra, aonde ele conhece uma garota, se apaixona por ela, porque ele acredita que essa mulher é a reencarnação de sua amada que ele perdeu há muito tempo. Então a história tem essa questão temporal também. A gente vê o Conde Drácula no passado, quando ele era um guerreiro, quando ele perdeu a sua esposa e quando ele foi amaldiçoado, porque ele acabou xingando Deus, né? E ele é amaldiçoado, se tornando essa criatura, e depois isso tem um paralelo com o presente momento da história, onde ele vai reencontrar essa amada dele. O Van Helsing também tá nessa história, tá nessa estrutura padrão, geralmente ele vai aparecer para poder caçar o Drácula. Essa é uma estrutura que ela já é conhecida, tem o filme dos anos 90, que é o Drácula de Bram Stoker mesmo, tem mais recentemente também o Nosferatu,
que ele foi um filme que ele foi uma adaptação do livro, que na época as pessoas que queriam fazer esse filme não conseguiram comprar os direitos, então eles fizeram essa adaptação trocando o nome de personagem. A gente tem essa versão mais nova que eu tô comentando, que é a versão do Robert Eggers, que é uma versão que tem uma atmosfera muito tensa, e também trata ali o sexo, né, o prazer como algo nefasto. Então essa história, essa estrutura de história do Drácula é uma história que vem se repetindo em vários filmes. O Nosferatu mesmo lançou recentemente, então a gente tem mais um filme do Drácula com a mesma história ainda, então é uma coisa que, cara, como que isso vai animar o espectador, sabe? Como que isso vai trazer uma novidade para o espectador e vai fazer ele querer ir no cinema assistir o filme ou querer assistir no streaming quando estiver passando ali nas opções. Então é uma coisa que não faz muito sentido pra mim, trazer um novo filme do Drácula com a mesma história, só que esse filme ele tem uma roupagem diferente, porque, né, o nome dele no inglês A Love Tale, uma história de amor, que no português ficou Uma História de Amor Eterno. Ele é um filme muito mais romântico, inclusive o diretor desse filme é francês, e o filme vai se passar na Belle Époque, na França. Então ele tem uma estética muito diferente, é um filme bem açucarado, parece que ele vai ser muito focado no romance, e esse filme está recebendo críticas mistas. Eu separei duas críticas aqui que eu encontrei. A primeira fala que essa adaptação do Drácula fica nas sombras devido à repetição e à falta de elementos únicos. Então é o que eu disse, é a mesma história sendo adaptada, e isso pode afastar algumas pessoas. E uma outra crítica, que é uma crítica positiva, falando que é uma reinvenção ousada e hipnótica do mito do Drácula. Ele fala que Benson é o melhor, Benson é o diretor francês desse filme. Então, é um filme que está dividindo opiniões. Eu assisti o Drácula de Bram Stoker, eu assisti o Nosferatu também, e pode ser que eu assista esse filme. Sinceramente, não estou muito animado não, porque, como eu falei, é a mesma história, E o Nosferatu foi tão bom agora, o do Robert Eggers, que lançou a versão, ficou muito legal, que, não sei, me desanima um pouco a assistir esse filme, assistir essa história de novo. Aqui no canal a gente tem a franquia do Alien, eu tô fazendo os vídeos ainda, a gente tá mais ou menos no meio da franquia, e tá lançando agora o Alien Terra, lançou dia 12 de agosto, que foi ontem, né, lançou os 2 primeiros episódios. E essa série vai se passar basicamente na Terra, que eu me lembre antes, na cronologia desse universo, ela tá um pouco antes do Aliens o Resgate. Mas qual que é a trama, né? O que se passa aqui? A gente vê uma nave que carregava vários alienígenas, várias bioarmas caindo no planeta Terra. Um grupo é enviado para coletar esses espécimes. Aqui na Terra, como que é mais ou menos o cenário? A gente vai ver várias megacorporações disputando aquele espólio daquela espaçonave. No meio disso, a gente vai ter uma personagem protagonista, que é a Wendy. Ela é uma pessoa e a consciência dela é transferida para um androide. Então isso é uma coisa nova aqui na saga também, a gente não tinha visto isso em nenhum filme do Alien até agora. É uma coisa que eu achei interessante. E assim, quando eu assisti o trailer dessa série, a qualidade do trailer e um pouco da trama não tinha me convencido de que seria bom. Mas eu pesquisei um pouco sobre o diretor da série, que é o Noah Worley, que é conhecido pela série Fargo, que é uma série que eu já ouvi falar, não assisti, mas ouvi falar muito bem dela. Então isso me deixou bastante animado. Vi um pouquinho das reviews que saiu também e as pessoas estão gostando. Então é uma série que eu quero trazer pro canal, quero colocar aqui dentro da nossa história da franquia Alien. Essa espaçonave que cai na Terra, ela tem 5 espécimes perigosos diferentes. É óbvio que a gente tá aqui para poder ver o xenomorfo tá nos trailers já, mas eu quero ver o que eles conseguem fazer com essas outras espécies também, né? Será que elas vão estar ali só pra morrer? Então, igual aqueles coadjuvantes de filme que estão aí, que você sabe que o personagem vai morrer, ou elas também vão ser desenvolvidas nessa trama. Eu espero também muita conspiração nessa série, justamente porque a gente vai ter o conflito entre essas corporações disputando ali o espólio dessa espaçonave. Então, eu acho que é isso. Eu tô assim, com uma expectativa um pouco morna pra Alien Terra, mas eu vou assistir os episódios. Na próxima live, eu já posso trazer aqui um vídeo de primeiras impressões pra gente discutir um pouco mais profundamente a série. Gente, e esse Star Wars Starfighter, hein? Que filme é esse, cara? A trilogia nova de Star Wars, então o filme 7, 8 e 9, foi muito mal recebido. Eu gosto muito do 7, o Despertar da Força,
Eu entendo que ele é muito parecido com o Star Wars 4, né, o Star Wars original, o primeiríssimo filme, mas eu gosto bastante. Eu acho que a nova trilogia, né, a sequência, começou bem, mas perdeu a mão muito rápido. Teve uma troca de diretores do sétimo filme para o oitavo filme, depois no nono filme voltou o diretor do sétimo. Isso prejudicou bastante, porque um diretor queria refazer o que eu estava fazendo, virou uma bagunça. A gente tem aquela icônica frase que o Palpatine voltou, de algum jeito o Palpatine voltou, então o roteiro já estava horrível. E isso me faz ter uma suspeita também sobre esse Star Wars Starfighter. Mas começou a sair um pouco sobre os atores, né? O protagonista vai ser o Ryan Gosling. Para mim isso é muito positivo. O Ryan Gosling, ele é um ator que ele tem muito carisma. No filme da Barbie mesmo, ele chama muita atenção, ele é um ator muito potente. E a gente também tem a Mia Goth, neta da atriz brasileira Maria Gladys, e o Matthew Smith. Ou seja, o elenco é um elenco com um peso interessante. São 3 atores que eles estão aqui basicamente para vender o filme. Eu tô esperando desse filme aqui, desse Star Wars, que seja um filme muito pipoca. Sobre o diretor também, eles chamaram Shawn Levy, que é o diretor de Deadpool Wolverine. E esse Jonathan Trapper, que ele também fez o filme Projeto Adam com o Ryan Reynolds, né? Então são diretores que trazem muito dinheiro. Deadpool Wolverine fez muito dinheiro e eles resolveram. A Disney, né, controla todo esse guarda-chuva da Marvel, do Star Wars, e resolveu dar o filme na mão desse cara. Então, o que tá parecendo pra mim é que Star Wars Starfighter vai ser um filme pipoca, um filme pra cinema, um filme pra vender. Se ele for parecido com Deadpool e Wolverine na questão de roteiro, eu acho que vai ser ok. Mas saiu uma sinopse, gente, do filme, um pouquinho assim da trama, que ele vai se passar depois da Ascensão Skywalker, que é o Star Wars 9, e o Ryan Gosling, ele vai acabar, o personagem dele tem a missão de proteger alguém importante enquanto ele é caçado pelos 2 vilões, que é a Mia Goth e o Matthew Smith. Eu acho que eles vão tentar fazer um novo Han Solo com o Ryan Gosling, e pra mim ele é um ator perfeito pra isso. Porque na trilogia sequência, o Star Wars 7, 8, 9, tentaram fazer um novo Han Solo com o Oscar Isaac e eu achei que não ficou muito bom. Eu acho que o Oscar Isaac, ele é um ator que, por exemplo, no Cavaleiro da Lua, ele ficou muito legal, porque ele consegue interpretar muito bem esse cara quebrado, uma hora com uma personalidade, outra hora outra, mas eu acho que é um ator que tenha carisma para fazer um mercenário que seja interessante, que consiga protagonizar cenas divertidas mesmo, cenas maneiras e cenas de romance. O Ryan Gosling é uma pessoa muito melhor, ele é uma escolha muito melhor para fazer esse filme. Eu sou fãzaço de Star Wars, eu já assisti todos, eu já assisti algumas séries, não assisti todas as séries, porque, por exemplo, Clone Wars, eu comecei a assistir e não terminei porque ela é muito grande, mas eu tô muito animado para esse filme. Pra mim, se ele for um bom filme pipoca, eu como fã já fico muito feliz. Então, basicamente, essa é a minha expectativa. Qual que é a expectativa de vocês sobre esse novo Star Wars, hein? Vamos falar agora do principal tema do pós-crédito news de hoje, que são os vazamentos e o lançamento desse teaser do novo Homem-Aranha, o Homem-Aranha Um Novo Dia. Então saiu esse teaserzinho revelando o uniforme do Homem-Aranha. Vamos dar uma olhada aqui. Vou colocar ele pra gente ver. É um teaser bem simples, né? É só o Tom Holland ali no set de gravação se preparando para interpretar o personagem. Cara, esse novo uniforme é muito mais bonito. É só isso, ele é bem curtinho mesmo, ele é mais um teaser de revelação, né? Então a gente tem esse novo uniforme do Homem-Aranha. Ele é mais parecido com o uniforme do Tobey Maguire, que é meu Homem-Aranha preferido. E uma coisa que agradou bastante os fãs, que me agradou bastante também nesse uniforme novo, é a questão das teias estarem em relevo. E ele ser um uniforme mais simples, né? Cara, eu tô curtindo bastante essa nova estratégia da Marvel de adotar uniformes mais simples para diversos personagens. Então, os uniformes antigos, a gente pega mesmo o do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ele tem uma característica que a gente chama de overdesign. Ele tem muitos detalhes que não precisavam ter. Então esse uniforme mais simples, que lembra mais os quadrinhos, é mais fiel aos quadrinhos, me agrada bastante também, gosto bastante. Aqui tem uma postagem do Aranha Verso Brasil do Twitter, então muito obrigado, rapaziada do Aranha Verso Brasil. É uma postagem deles destacando
que esse novo lançador de teia que vai ter agora nesse Homem-Aranha 4, ele é uma versão atualizada do lançador de teia que o Peter já estava fazendo nos filmes dessa primeira trilogia do Homem-Aranha na Marvel. Uma coisa muito importante desse filme também, que vazou, é que a gente vai ter a presença do Justiceiro. Só pra vocês saberem, essas imagens que eu peguei aqui, a primeira imagem, a segunda é um videozinho, são do especial do Justiceiro, não é do set do Homem-Aranha, mas esse é a nova versão do Justiceiro que a gente provavelmente vai ver no filme. O John Burnthal é um ator que ficou perfeito pro Justiceiro, acho que ele é muito bom com esses personagens agressivos, estourados. Quem assistiu do Walking Dead, ele como Shane é perfeito. E eu assisti a série do Justiceiro da Netflix, gosto muito da primeira e da segunda temporada. E um crossover que eu sempre quis ver bastante é esse crossover do Homem-Aranha com o Justiceiro, né? Histórias mais urbanas do Homem-Aranha, onde os personagens convivem numa mesma trama. Eu vou mostrar pra vocês primeiro esse videozinho que eu peguei aqui. É basicamente o Justiceiro sentando a porrada, né? É o que a gente quer ver o Justiceiro fazer. A cidade toda em caos e tal. Não é o set de gravação de Homem-Aranha, esse daqui é um especial do Justiceiro. E quando tem Justiceiro e quando tem Homem-Aranha, a gente lembra automaticamente dos quadrinhos de Guerra Civil. Uma cena muito icônica dos quadrinhos de Guerra Civil é essa cena onde o Justiceiro tá carregando o Homem-Aranha todo arrebentado. A gente não viu isso no filme de Guerra Civil justamente porque o Justiceiro ainda não tava nesse universo da Marvel. Isso pode acontecer agora, nesse novo filme do Homem-Aranha, porque o Hulk também foi confirmado, e foi confirmado um conflito entre esses três personagens, o Justiceiro, o Homem-Aranha e o Hulk. Aparentemente eles vão brigar entre si, e depois eles vão se unir contra o vilão principal. Então pode ser que o Homem-Aranha tenha que segurar o Hulk. Já foi confirmado também através de alguns rumores, não foi confirmado, são rumores, de que a gente vai ver uma versão do Homem-Aranha, do Hulk selvagem. Então a gente tem de volta nesse filme o Hulk mais brutal, mais agressivo. Talvez o Homem-Aranha lute com ele para tentar parar essa versão do Hulk e acaba se estribuchando ali, acaba saindo todo ferido. E o Justiceiro tenha que salvar ele. Eu tô muito animado também pra ver a interação entre esses dois personagens, porque o Justiceiro é muito bruto e o Homem-Aranha ele é muito alto astral, né? Então eu quero ver muito esses atores contracenando, esses personagens contracenando. Sobre Homem-Aranha Um Novo Dia, que história é essa? O nome desse filme é o mesmo nome de um quadrinho, onde ninguém lembra que o Peter Parker é o Homem-Aranha, o que acontece no último filme que saiu do Homem-Aranha. Então, depois que o Doutor Estranho resolve toda aquela bagunça dos portais multiversais que estavam acontecendo, ninguém mais lembra que o Peter é o Homem-Aranha. Então isso é justamente abordado nesse quadrinho. A gente tem nesse quadrinho também a introdução do Senhor Negativo, vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, e a reintrodução do Harry Osborn. E além disso tem histórias mais urbanas e solitárias. Essa versão inicial que a gente viu do Homem-Aranha na Marvel, ela estava muito voltado a um contexto global, né? Um contexto relacionado aos Vingadores e até um contexto cósmico. Então ele é muito presente na luta com o Thanos, por exemplo. Isso é bacana, mas as melhores histórias do Homem-Aranha para mim são histórias urbanas. São ele enfrentando ali mafiosos, gangsters ou outros vilões como o Rhino, o Escorpião, o Kraven, então histórias mais urbanas. Esse quadrinho, Homem-Aranha Um Novo Dia, ele é um quadrinho mais urbano e mais solitário do Peter, justamente porque ele vai passar por esse momento que as pessoas não lembram quem é ele, e tem a introdução do Senhor Negativo, que é um vilão urbano também. Quem que é o Senhor Negativo e por que ele supostamente é o vilão desse filme? Saiu essa imagem aqui vazada do set, que é uma imagem de um tanque com o símbolo dos demônios internos. O grupo mafioso, o grupo gangster comandado pelo Senhor Negativo. O Senhor Negativo é o Martin Lee, ele é um chefão do crime capaz de controlar a energia mística que lhe concede alguns poderes. Essa energia mística, ela é negativa, ela tem cores contrárias, então por isso o nome dele. Ele tem super força, reflexos aprimorados e a capacidade de corromper pessoas e objetos usando essa energia. O que eu acho interessante do Martin Lee, do Senhor Negativo? Ele foi o vilão daquele Homem-Aranha do PS4. Então ele já foi um vilão desenvolvido ali e ele era muito interessante porque ele tinha duas faces. A primeira face é um homem que doa para caridade, é alguém que contribui para a sociedade, e a outra face é essa versão dele negativa, né?
Então uma versão corrompida, uma versão gananciosa. E o Peter, ele uma hora interagia com o Martin Lee e uma outra hora interagia com o Senhor Negativo. Isso acaba gerando um conflito legal na trama, entendeu? Eu acho que trazer isso para os filmes vai ser bacana. É um personagem que nunca foi explorado no cinema, então trazer ele para o filme é interessante. Esse poder do Senhor Negativo é algo que pode ser bastante explorado. Essa relação que ele tem com o Peter Parker e com o Homem-Aranha também pode ser bastante explorada. E isso é um rumor até pouco tempo, mas saiu essas imagens do set de gravação lá em Glasgow, que mostra esse tanque. Então, o que antes era um rumor, pô, será que vai ter esse tanque realmente no filme? Tá aí, o tanque tá aí, e tem toda essa cena, toda essa sequência que foi gravada com uma briga de trânsito e o Homem-Aranha perseguindo o tanque dos demônios internos, ou demônios interiores. A gente tem a confirmação do retorno do Mark Ruffalo como Hulk, tem também o Michel Mando como Escorpião. O Escorpião já apareceu na Marvel, ele vai retornar aqui agora. Eu acho que o Escorpião não vai ser o vilão principal do filme. Eu acho que o Escorpião ele vai estar aqui mais como um vilão secundário, ele pode ser até um capanga do Senhor Sinistro, ou a gente pode ser enganado. O Peter pode pensar que o Escorpião vai ser o vilão principal, mas acaba sendo o Senhor Sinistro. Gosto muito do Escorpião também, porque apesar do Escorpião já ter aparecido nos outros filmes do Homem-Aranha, ele não foi bem desenvolvido até agora. Espero que ele tenha um bom desenvolvimento. E a gente teve também a atriz que faz a Max do Stranger Things. Basicamente vai ser a Gwen Stacy. A gente tem a versão da Gwen Stacy do Espetacular Homem-Aranha, que é uma versão muito trágica. Então eu quero ver o que a Marvel vai preparar aqui para essa nova Gwen Stacy. Eu vejo muito pessoal comentar também sobre a Spider-Gwen, né, que é a versão Mulher-Aranha da Gwen Stacy. O próximo filme da Marvel vai ser o Vingadores Doomsday, então vai ter um reboot no universo do Homem-Aranha. Eu acho que se a Spider-Gwen for aparecer, vai ser, né, depois desse reboot, não vai ser agora. É uma boa atriz que eles escalaram para fazer a Gwen, então eu espero que eles acabam focando só na Gwen como pessoa mesmo, não na Gwen como super-heroína, entendeu? Se for fazer isso, eu acho melhor fazer depois. Essa questão do Homem-Aranha, o Justiceiro e o Hulk lutar entre si depois de descobrir os verdadeiros vilões no filme foi um vazamento do The Hollywood Reporter, que é um veículo que tem bastante credibilidade. Então, gente, no geral, eu tô esperando bastante desse filme do Homem-Aranha. Acho que é um dos filmes da Marvel recentes aí que eu tô mais animado para assistir. Eu quero ver o que eles vão fazer com esse tanto de personagem, porque a gente vai ter ali o Peter, o Hulk, o Justiceiro, talvez o Senhor Sinistro, o Escorpião, a Gwen. Algumas imagens vazadas mostram a MJ também, então tem muitos personagens para trabalhar. Espero que o Escorpião seja melhor desenvolvido. Se o Senhor Negativo realmente for o vilão, eu acho que isso vai ser algo que vai ser um plot mais pro final do filme, que ele vai ser apresentado mais pro arco final do filme. E eu espero que ele seja desenvolvido melhor depois também, talvez em uma série, em alguma coisa assim. Mas o importante aqui é que a gente vai ter agora o Homem-Aranha fudido, o Homem-Aranha ferrado, igual era o Tobey Maguire. Então, cara, eu tô bastante animado pra esse filme.